Oi, boa tarde. Então, hoje a gente vai agora fazer o conteúdo de história, que nós estamos estudando sobre os primeiros povos habitantes do Brasil, que são os índios, certo? E aqui nessa página, na página 8, nós temos como título Etnias indígenas na região do Xingu. As etnias indígenas que viviam no atual território brasileiro se organizavam em grupos, espaços e modos de vida diferentes. Quem assistiu meu videozinho sobre o Dia do Índio vai entender muito bem do que estou falando agora. Que os índios tinham vidas diferentes, né, se organizavam em grupos, espaços, que cada um ali criava suas próprias regras dentro da sua comunidade. Então, atualmente, na região do rio Xingu, no estado do Mato Grosso, vive um povo cuiucuro, organizado em aldeias com cerca de 500 pessoas. Antigamente, os ancestrais desse povo habitavam em grande parte do território amazônico, formando um agrupamento de aldeia interligadas por estradas. Há vestígio que indica a existência de pontes para atravessar rios, campos para plantar mandioca e pés de piqui, diques, barragens artificiais para pesca e espaço reservado para extração de madeira e coleta de frutos. Sublinha essa parte aqui para mim, por favor. Certo? Então, essa parte aqui, ó. Há vestígios que indicam a existência de pontes para atravessar rios, campos, para plantar mandioca e pés de piqui, diques e barragens artificiais para pesca reservados para extração de madeira e coleta de frutos. O que isso quer dizer? Que os índios, né, aí a cada região, a cada lugar, vai depender da região, se a região já oferece, não precisava, porém, cada grupo tinha aí a sua forma de viver. Mas esse grupo específico, eles encontraram vestígio da seguinte situação, que eles faziam suas plantações de mandioca, de pés de piqui, de frutos ali em volta, eles faziam barragens nos rios para facilitar a pesca, faziam pontes para poder atravessar de uma região para outra. Lembrando o seguinte, como eu disse num outro videozinho, eles não é a mesma forma de pensar como nós pensamos hoje. Então, as plantações dos índios não é grandes hectares, derrubar enormes partes da vegetação para fazer a plantação. Eles faziam ali pequenas plantações, aquilo que era do consumo deles, assim que acabava, faziam novamente. Então, não era algo como nós vemos as plantações hoje, de grandes hectares, grandes plantações de uma coisa só, tá? Ali eram plantações para manutenção ali da própria comunidade onde eles viviam, no caso. Tá? Então, se vai pescar, pesca todo dia, se vai colher, né, dependendo do tipo de fruto, aí se for na época, colhe todos os dias. No caso de mandioca, arranca a mandioca, quando né, tira a mandioca, usa uma parte, outra parte vai produzir farinha, polvilho, e disso gera muito tipos de alimentos ali para a tribo, tá? Outros olhares. Olá, eu sou a arqueóloga Dália, responsável por uma equipe de expedição a um sítio arqueológico indígena. Preciso de sua ajuda para organizar nossas descobertas. Quer saber o que descobrimos até agora? Antes de descobrir, quero que vocês sublinhem para mim o que é arqueóloga. Então, a arqueóloga é a pessoa que estuda povos antigos por meio de escavações e de objetos por eles deixados. E o sítio arqueológico é o local onde são encontrados vestígios de povos que ali viveram. Então, você sublinha esses dois para mim, por favor. Então, o arqueólogo, ele estuda os vestígios dos povos. Então, como que a gente sabe isso que nós estamos explicando, já que os índios hoje já têm acesso também à nossa cultura, e o jeito como a gente vive acabou influenciando e modificando também a forma de vida deles. Então, como nós mudamos nossa forma de viver também, que não é a mesma de 1.500 anos atrás, que a gente mudou o nosso jeito de vestir, de pensar, isso também mudou a forma dos índios hoje. Então, como é que a gente sabe que eles viviam assim? Por meio desses estudos,
né, dessas escavações, desses objetos que eles deixaram. O que é o sítio arqueológico? Essa delimitação. Então, onde a gente encontra lá essa área, encontrou ali uns vestígios, delimita uma área e ele vai fazendo pesquisa para chegar a esses dados que nós estamos lendo e estudando hoje, tá? Então, na página seguinte, vem: que tal ajudar a arqueóloga Dalila a estudar um dos povos indígenas? Para isso, recorte as imagens que estão no fim da página e cole nos respectivos espaços da ilustração abaixo, conforme as orientações dadas pela personagem. Então, a gente tem número e letra aqui no meio, o restante é números. Vocês vão recortar esses desenhos e colar no local adequado. Então, vamos lá para a primeira informação. Nos locais 1A, 1B e 1C, encontramos potes de cerâmica e outros objetos que indicam o lugar das habitações indígenas, formando uma aldeia. Então, onde encontrou os potes, dá para entender que era o local onde eles moravam. Então, onde eles moravam? Nas ocas. Então, vocês vão recortar as ocas e colar nesses espaços aqui, 1A, 1B e 1C. Número 2. No espaço 2, encontramos utensílios de pesca. Então, onde ele pescava, então é onde se encontrou esses espaços. Então, onde foi? Então, represa. Então, vocês vão colar aqui em cima da represa. A número 3. Onde está indicado com o número 3, foram encontrados árvores e sementes de árvores frutíferas. Então, semente de árvores frutíferas. Eu tenho pomar e plantação. Pomar é as árvores frutíferas. Então, vou recortar o pomar e colar aqui no número 3. Número 4 é o número e o número 4 há requisitos de mandioca. Então, é da ideia da plantação, que fez uma plantação de mandioca. Então, recorta aqui a plantação e cola no espaço aonde havia as plantações. Qualquer dúvida, pode chamar a professora, certo? Conhecimento de uso da terra. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os Tupi-Guarani, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, como coco e pequi, por exemplo, tá? Isso tudo aqui depende da região, então sublinha para mim. Os indígenas que viviam em áreas distantes do litoral praticavam agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares e que não eram naturais dessas terras, apesar de serem muito comuns na atualidade, como é o caso do milho. Sublinha para mim também essa parte. Então, isso aqui é uma questão de história. Quanto mais você vai pesquisando, você vai percebendo, né, que eles vão migrando, vão saindo de uma região, indo para outra, e isso vai trazendo coisas de outro lugar, que é o caso do milho, né? Vem da América Central, que veio para o Brasil, e que os índios praticavam a agricultura cultivando milho. Você sabia? O milho é originário da América Central, onde atualmente se localiza a parte do México. Tanto é que o México tem vários tipos de milho na região. Então, o México, você vai lá, você encontra vários tipos de milho. Para os indígenas, tainôs, marris, palavras que se referem a milho e significa sustento da vida, porque esse vegetal pode servir de alimento para um grande número de pessoas. E isso a gente pode perceber que é verdade. Aqui também tem um videozinho que vocês podem assistir, que vai ajudar a compreender mais, tá? Os povos indígenas da América Central transformaram lentamente a planta ancestral do milho. Há muitos anos, as espigas eram menores e tinham poucos grãos. Então, ela foi se modificando, tá vendo? Pouquinhos grãos. Mas também tem, como outras plantas, também tem vários tipos, tá? Do milho. E o milho, a gente observa o seguinte, do milho você faz vários tipos de refeição, como a mandioca, tá? Então, são alimentos que ele também te dá resistência, te dá força, te dá energia para fazer as atividades. Então, do milho você faz mingau, você faz curau, você faz pamonha, você faz cuscuz. Então, dá para fazer vários alimentos da mesma planta, né? Aí nós temos aqui a mandioca, também chamada de aipim, tem lugar que é macaxeira.
É um vegetal que também foi adaptado para o consumo. A mandioca está presente na culinária brasileira de diversas formas, como, por exemplo, cozida, frita, e na preparação de beiju, tapioca e farofa. Então, sublinha para mim também a mandioca também, que é esse vegetal importantíssimo na cultura indígena, né, na alimentação, que também da mandioca, além de você comê-la cozida, você frita, você tira o polvilho para fazer biscoito. Aqui no caso dos índios, fazem as tapiocas, fazem os... esqueci o outro nome, beiju, né, o beiju. A gente quase não vê beiju aqui, mas é muito comum na região Nordeste. Então, o beiju de tapioca é um prato tradicionalmente indígena, comum no Nordeste e demais regiões do Brasil. Então, nós temos esse prato que deixou de ser apenas, já falei isso para você no outro vídeo, deixou de ser só dos índios e virou uma cultura brasileira. Então, como eram os índios brasileiros cultivavam e faziam esse tipo de prato, entrou no nosso cardápio e hoje faz parte da nossa cultura, tá? Então, a gente vai parar aqui, certo? Na página 10. A próxima página é as atividades. Deixa eu só conferir. É a atividade que vocês vão fazer em casa sobre o que nós estamos discutindo, sobre os primeiros povos, tá? Sobre essa cultura. Responda. Qualquer dúvida, manda para a professora, tá? E eu vou pedir que quem não assistiu o vídeo do Dia do Índio, assista, porque é um conteúdo a mais para a gente poder aprender e explorar, tá bom? Beijinho e abraço.